Austrália, o lugar mais bonito e também o mais excêntrico. Esse continente é o lar de uma fauna tão peculiar que quase não se encontram outras iguais em nenhum outro lugar do mundo. Desde aranhas que podem se esconder até mesmo nas maçanetas dos carros. Cangurus, que são fortes o bastante para enfrentar um homem adulto. O lagarto de gola, que embora sejam pequenos, eles têm muita coragem ou loucura o suficiente para atacar um predador maior que ele. Aves mansas, como o casuar, mas com garras que podem facilmente matar alguém. Até crocodilos de água salgada, que podem passar dos 7 metros de comprimento. Certamente, um bom lugar para se viver. Mas também é o lar de alguns animais misteriosos, desde supostos ursos, que se escondem nas matas e atacam saltando em suas vítimas, tribos de homens macacos, que inclusive, já tem um vídeo dessas criaturas aqui no canal, e até mesmo um dinossauro sobrevivente. Nas terras de Arin, localizada no território norte da Austrália, os aborígenes contam histórias de um monstro habitando naquela região, o qual eles chamam de Burrunjor. Segundo eles, o Burrunjor é um grande lagarto bípede que volta e meia é visto andando pelas terras de Arin. Às vezes, ele é solitário, às vezes ele é visto em duplas. Os aborígenes dizem que o Burrunjor é um animal extremamente perigoso, um super predador, tanto que muitos nativos e até mesmo os animais de criação evitam passar ou viverem naquelas terras, pois sabem que lá o perigo caminha sobre 2 patas. Por quase 100 anos, foram reportados diversas aparições de Burrunjor, embora muitas delas sejam apenas depoimentos, ou encontro de pegadas de 3 dedos. Isso já era o suficiente para acreditar que existia alguma coisa grande ali. O primeiro relato ocorreu em 1922. Trabalhadores de uma reserva em Cloncurry viram o que parecia ser um grande lagarto nas redondezas. Mas foi na década de 50 que o Burrunjor começou a ser visto com maior frequência. Em 1950, um grupo de fazendeiros de Australian Castle alegaram que um estranho animal estaria caçando seu gado. No local, eles encontraram apenas uma trilha de pegadas de 3 dedos. Em 1957, no território norte, cerca de 50 cabeças de gado estavam agindo de modo estranho. Quando os fazendeiros foram investigar o que estava acontecendo, eles viram um de seus companheiros sair correndo em pânico das margens do rio MacArthur. Eles ouviram um grunhido alto e viram a silhueta de algo grande se movendo na vegetação. No dia seguinte, vários bovinos foram encontrados mortos e parcialmente comidos.
Em 1960, pegadas de 3 dedos foram encontradas em Alice Springs e em Monte Isa. Detalhe, elas pareciam estar bem frescas e não fossilizadas. Em 1961, caçadores de cangurus viram o que parecia ser um grande réptil bípede de coloração escura ao norte do Monte Isa. Segundo eles, a criatura media 8 metros de altura. No mesmo ano, em Lagoon Creek, um homem chamado Johnny Matthews viu um suposto lagarto bípede, que segundo ele, media até 25 pés de altura. No ano de 1970, um casal chamado Jack e Jane Mulholland viram o que parecia ser um tiranossauro em Floraville, em Nova Gales do Sul. Em 1977, um casal de aborígenes viram um burunjor se alimentando de uma vaca no distrito de Normanton, em Queensland. Mas o relato mais impressionante aconteceu no ano de 1978. Naquele ano, Brian Clark, um pecuarista, estava reunindo seu gado em Urupunji, porém quando se deu conta, ele se viu perdido nas terras de Arien. Com seu desaparecimento, o xerife local foi com 2 rastreadores aborígenes à sua procura. Ao cair da primeira noite, o xerife escolheu um canto para eles acamparem, mas os aborígenes insistiram em procurar outro local, pois eles sabiam quem estava lá e do perigo que eles corriam. Porém, o xerife fez pouco caso das crenças dos nativos e decidiu dormir. Todavia, no meio da madrugada, ele acordou com os gritos de desespero de seus companheiros. Ainda entorpecido, o xerife sentiu que a terra parecia estar tremendo, além de ouvir um som bufante, como se tivesse alguma coisa grande nas proximidades, e ter a sensação de estar sendo vigiado. Sem pensarem muito, eles pegaram seus suprimentos e saíram dali o mais rápido possível. Quando eles conseguiram encontrar o agricultor, o xerife o levou de volta para casa e lhe disse para nunca mais voltar para aquelas terras, caso contrário, ele estaria por conta própria. No ano de 1980, um homem chamado Charles Waterman viu uma criatura de 20 pés de altura, carregando uma vaca em suas mandíbulas. Em 1982, uma testemunha anônima viu um burunjor do tamanho de um homem adulto, a leste de Arien. Provavelmente, aquele era um indivíduo jovem. Em 1985, uma família viu o que parecia ser 2 burunjors nas margens do rio Wampum. Segundo eles, as criaturas mediam cerca de 6 metros de comprimento, eram de cor marrom acinzentada e tinham uma camada de penas em seu dorso. Rex Gilroy foi um dos criptozoólogos mais conhecidos da comunidade. Entre seus vários casos, ele esteve envolvido no caso do Yowie, o pé grande da Austrália, tendo investigado a fundo o caso dessas criaturas e de outros mistérios da cultura australiana. Ele também investigou o caso de Burunjor. Voltando um pouco no tempo, no ano de 1984, o criptozoólogo encontrou estranhas pegadas na região de Narooma, em Nova Gales do Sul. Nesse caso, ele não só encontrou, como também fez moldes de gesso das pegadas, para ter uma noção do quão grande elas eram e do tamanho da criatura em questão. Gilroy também descobriu uma série de pinturas rupestres, cujas formas pareciam remeter a possíveis dinossauros terópodes, mostrando que os antigos aborígenes já conheciam essas criaturas antes mesmo da chegada dos europeus, e de terem conhecimento do termo dinossauro e de seu significado. Em 2011, enquanto explorava os pântanos do Parque Nacional Olemi, próximo às Montanhas Azuis, Rex Gilroy e sua esposa Heather encontraram uma trilha de pegadas, que mediam cerca de 53 centímetros.
Galway percebera que aquelas pegadas pareciam bem recentes, como se a criatura em questão tivesse passado por ali apenas alguns dias antes deles chegarem. No mesmo ano, Rex Galway publicou um livro chamado Burundor, A Procura do Tiranossauro Vivo da Austrália, o qual narra a história de Burundjor, bem como suas expedições e teorias relacionadas à lenda. Como você o classificaria? Com base nessas informações, um animal arisco, mas mesmo assim, um superpredador. Tiranossauro? A criatura? Não, bem menor. Alossauro? Foi quase. Australovenator uitonensis. Não entendo por que ele é chamado de alossauro polar. É porque a espécie só foi descrita em 2009, e o episódio em questão foi lançado em 1999. E, querendo ou não, a produção reutilizou o modelo do alossauro e repintaram com novas cores, e o nomearam como uma outra espécie. Sobre a real identidade de Burundjor, está claro que se trata de um dinossauro terópode. E embora muitos o considerem como sendo um tiranossauro, outras hipóteses apontam outras espécies. O Australovenator foi um terópode que viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 95 milhões de anos. Ele era um terópode de porte médio, medindo cerca de 2 metros de altura e 6 de comprimento, e tinha um peso estimado em 310 quilos. O Australovenator pertencia à família dos megaraptores, que embora não fossem tão grandes como um tiranossauro, eles eram mais rápidos que os terópodes de grande porte, e mais fortes e robustos quanto um dromeossaurídeo. O Australovenator, assim como outros megaraptorídeos, tinha como característica braços longos, munidos de garras afiadas, sendo a primeira relativamente maior. Ele era um predador nato, podia tanto caçar sozinho, quanto em dupla ou em trio. Ele caçava desde pequenos dinossauros, quanto os maiores, como o ornitópode Mutaburrasauro. Embora eu não tenha encontrado muitas pessoas falando desse assunto, uma outra ideia aponta o Burundjor como sendo outro tipo de terópode. Nesse caso, um dinossauro chamado rapator. Descoberto em Nova Gales do Sul, ele era um terópode que viveu entre 105 e 96 milhões de anos. O rapator media até 3 metros de altura e 9 de comprimento. Ele também era um megaraptorídeo, um dos maiores, e apesar disso, não se tem muitas informações a respeito dessa espécie. Dos seus fósseis, só foi encontrado apenas um osso metacarpo de uma de suas patas dianteiras. Embora semelhante a de outros megaraptorídeos, muitos estudiosos acreditam que o rapator é um nome dubium, isso é, algo de nome duvidoso, que não dá para se ter uma base, ou credibilidade na existência, por falta de evidências. Outros apontam que o rapator seja um sinônimo do terópode Algetosuchus, um outro dinossauro igualmente duvidoso. Mas até hoje, o nome rapator ainda é utilizado para se referir a essa espécie. Seria o Burundjor um dinossauro terópode, que de alguma forma sobreviveu e prosperou durante toda a era Cenozoica? Ou seria apenas uma farsa? Sobre esse assunto, eu diria que talvez a história do Burundjor tenha sido causada pelo achado de fósseis no passado. Os aborígenes teriam encontrado os ossos e os interpretado como monstros do passado, que acabou criando raízes, e passou a fazer parte da cultura dos povos australianos. Isso é algo que eu já disse várias vezes aqui no canal, eu admito. E encerraria dessa forma, se não fosse um tópico que me deixou muito intrigado, e que talvez possa explicar como o Burundjor aparece e desaparece subitamente.
No livro de Rex Gelwood, ele propõe algumas teorias para explicar o que é o Burunjor, e por que ele, e outros criptídeos como ele aparecem de vez em quando. E a teoria mais curiosa diz que essas criaturas não pertencem a este tempo, e sim ao passado do planeta. De acordo com essa teoria, em alguns lugares da Terra, existem portais, ou buracos de minhoca, que conectam a Terra do presente com a Terra do passado. Isso é, a Terra atual, do Holoceno, com o planeta nas eras Paleozoica e Mesozoica. Essas criaturas poderiam acabar tropeçando nesses portais e posteriormente acabar parando aqui, dando origem às histórias de supostos neossauros ainda vivos. Isso se aplica não apenas ao Burunjor, mas também a outros criptídeos, cujas descrições remetem a animais pré-históricos, como o Mokele Membe nas florestas do Congo, o Ogopogo no lago Okanagan, no Canadá, os monstros de Arica, no Peru, o Estoa, Sua e o Achoriue no Monte Roraima, e vários outros criptídeos ao redor do mundo que, como disse antes, as descrições sejam similares a de animais pré-históricos. E o fato de os pesquisadores ou criptozoólogos nunca terem encontrado um espécime vivo, seja porque eles tenham reencontrado o caminho e voltado para seu tempo. Ou pelo menos, alguns deles. Esse foi o vídeo, espero de verdade que vocês tenham gostado, pois ele deu bastante trabalho. Se você não for inscrito, te convido agora, pois vale a pena, você vai estar me ajudando, e o YouTube entenderá que meu canal é relevante para a plataforma. Aproveite e veja outros vídeos do Guia do Saber Arcano. Até a próxima!